Então, pessoal, para entender isso que eu disse anteriormente, de que a formação técnica é formação humana, primeiro que a gente precisa olhar com outros olhos a, a formação técnica, mas a gente precisa olhar bem para ela também, né? Quer dizer, olhar com mais discernimento. E quando a gente olha para ela, vou pegar um exemplo aqui que coloquei no material, né? Quando a gente olha, por exemplo, a formação de um técnico em eletrotécnica e um eletricista, por exemplo, né? Talvez a gente deixe de ver, né, quando a gente condena essa formação como uma formação não humana, etc, etc, a gente deixa de ver vários aspectos dessa formação que justamente trazem uma carga de formação humana muito importante. Então, por exemplo, quando a gente ensina a fazer uma instalação elétrica, né, a gente não está ensinando apenas alguns dos conceitos de física que são ensinados lá, né? Alguns conceitos de física, de fato, são ensinados da área de eletricidade, mas, além deles, temos, é claro, todos os saberes e os fazeres, né, as práticas do técnico em eletrotécnica, né? E nós temos também uma série de aspectos vinculados a este ato técnico. Por exemplo, se ele não realizar bem aquela instalação elétrica, se ela não fizer bem feito, ele estará pondo a vida das pessoas em risco, certo? Então, nós temos aí uma dimensão ética muito séria, muito importante para o aluno, para a formação desse aluno e desse estudante, digamos assim, né? Para ele entender a consequência dos seus atos. Então, quando a gente fala em formação ética, social, etc., a gente pode perceber que neste ensino, nós temos um potencial de formação ética muito grande, ok? Também tem um aspecto estético, né, na forma de fazer a instalação, que vai ter consequências. Vai ter consequências porque, para quem precisa dessa instalação, o fato dela ser bem feita, ela ser bonita, ela ser bem, né, bem colocada, vai trazer uma satisfação maior, né? Bom, evidentemente tem também consequências ambientais, né? No tipo de instalação elétrica que é feita, no modo como ela é feita, né? Tem também consequências econômicas. Eu posso, por exemplo, fazer uma instalação que vai fazer com que se gaste mais energia elétrica do que se poderia gastar com outro tipo de instalação, ok? Quem é dessa área poderá explicar isso melhor do que eu, né? Também existe todo um aspecto de negociação com os clientes, por exemplo, né? Em que, né, questões de uma ética de cobrar o valor justo, né? Também de explicar em termos que a pessoa possa entender o trabalho que você está fazendo e as consequências daquele trabalho, né? Enfim, isso foi só para dar um exemplo concreto de que a gente está tratando de uma formação humana assim, tá? Temos algumas outras implicações deste outro olhar sobre o trabalho, formação para o trabalho sobre a técnica, que também são essas, né, que a gente já comentou de certa forma, que a técnica não é uma atividade mecânica, né, sem reflexividade, sem invenção, né? A técnica é sim, né, uma atividade inventiva, reflexiva, com implicações sociais, culturais, e ela mesma é uma atividade culturalmente situada num determinado ambiente, em determinada comunidade, etc. Okay? Bom, outra questão que a gente precisa desmistificar, talvez, é que a gente ouve muitas vezes, né, uma observação sobre a formação técnica dizendo a formação técnica não deve ser um mero treinamento, né? Então essa palavra ela volta muitas vezes, né, na boca de profissionais, né, e pessoas que atuam às vezes na própria educação profissional, né? E isso essa é uma expressão que não condiz com a atividade técnica e a formação técnica, tá, pessoal? Então, quando a gente fala em treinamento, a gente fala, às vezes, né, acostumar o sujeito a usar determinada ferramenta, determinado sistema, né, ou realizar determinada operação que requeira, né, sim, algum tipo de treinamento. A gente sabe que, às vezes, tem coisas que a gente precisa de treinamento mesmo, né, para poder incorporar, né, aquele modo de operar, por exemplo.
Mas isso não tem nada a ver com uma formação técnica, com a técnica, nesse sentido aí, de que a técnica ela é bem mais complexa do que quando a gente chama de mero treinamento, né? Ela envolve, sim, todos esses aspectos que a gente mencionou anteriormente, ok?